Eis-me aqui, envia-me a mim. Estas palavras marcaram o início de uma missão que transformou não só a minha vida, mas também a de todo o povo de Israel. Eu sou Isaías, um profeta chamado por Deus, e vou compartilhar com você as visões e mensagens divinas que recebi. Desde jovem, senti que algo maior me aguardava. Um dia, enquanto orava, fui envolvido por uma presença tão poderosa e luminosa que meu coração começou a acelerar. De repente, estava diante de uma majestade celestial, ouvindo vozes que ecoavam pelo espaço sagrado. Foi um momento de pura reverência e assombro. Nesse instante, ouvi uma voz clara e cheia de autoridade chamando o meu nome. Foi uma experiência transformadora. Com coragem, aceitei a missão que Deus me confiava. Eis-me aqui, envia-me a mim. Respondi com toda a minha alma. Ali começava a minha jornada como profeta. Minha caminhada foi marcada por desafios e revelações poderosas. Enfrentei a resistência dos líderes e anunciei a vinda do Messias. Cada mensagem que transmiti estava impregnada de fé e esperança. Em Isaías capítulo 6, versículo 1, está escrito: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa visão foi apenas o início de uma trajetória repleta de propósitos divinos. Vamos descobrir juntos como as mensagens de Deus, desde a necessidade de arrependimento até as promessas de redenção, podem inspirar e fortalecer sua fé hoje. Prepare-se para uma viagem espiritual que iluminará e transformará sua vida. Sentir o chamado divino foi uma experiência que mudou completamente minha vida. Desde jovem, havia algo em mim que ansiava por um propósito maior, algo além das tarefas cotidianas. Um dia, enquanto orava, senti uma presença poderosa, uma revelação clara do Senhor. Foi nesse momento que compreendi a grandiosidade da missão que Deus estava me confiando. Lembro-me claramente do dia em que ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Não era um som comum, mas uma sensação intensa e inconfundível de que Ele estava me chamando para ser seu profeta. Essa chamada veio acompanhada de um peso no coração, uma convicção profunda de que eu deveria dedicar minha vida às mensagens de Deus. Sabia que essa missão traria desafios, mas a fé em suas palavras me deu coragem. O impacto desse chamado divino foi imenso. Deixei para trás a segurança de uma vida comum para me tornar um porta-voz das revelações divinas. Conforme Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Esse versículo ressoava em minha mente, reforçando o meu propósito. Cada oração fortalecia minha fé e convicção. No início, compartilhei minhas experiências apenas com os mais próximos, temendo a reação das pessoas. No entanto, a sensação de urgência em transmitir as mensagens de Deus não me permitia ficar em silêncio. Comecei a pregar nas ruas e praças, falando com aqueles que estavam dispostos a ouvir. O chamado divino me guiava, e cada passo era um ato de obediência à sua vontade. Houve momentos em que duvidei de mim mesmo, questionando se estava à altura dessa grande responsabilidade. Mas, em cada um desses momentos, Deus me enviava sinais, visões e palavras de encorajamento. Essas revelações eram como luzes no caminho, reafirmando que eu estava onde deveria estar. A fé e a espiritualidade me davam forças para continuar, mesmo diante das dificuldades. A missão de profetizar não era fácil, e logo percebi que enfrentaria oposição e perseguição. Porém, a certeza de estar cumprindo um propósito divino me fazia seguir em frente. Conforme Isaías, capítulo 6, versículo 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Com essa convicção, aceitei o desafio e me preparei para as próximas visões e mensagens. A primeira visão que recebi foi um momento de grande revelação e impacto em minha vida. Enquanto orava fervorosamente,
fui transportado a um cenário celestial, onde a glória de Deus era inegável. Vi o Senhor sentado em um trono alto e exaltado, e o templo estava cheio de sua presença. A santidade desse momento me envolveu completamente, deixando-me sem palavras. Conforme Isaías, capítulo 6, versículo 1, essa visão inicial foi a confirmação de minha missão profética. Sentir a presença divina de forma tão intensa me deu a certeza de que deveria seguir adiante com fé e determinação. A mensagem era clara: eu havia sido escolhido para ser um mensageiro de Deus. Na visão, também vi serafins, cada um com 6 asas, que clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A magnitude dessa experiência me fez perceber a imensidão da santidade e do poder de Deus. Sentia-me pequeno diante de tal grandeza, mas sabia que tinha um papel crucial a desempenhar. Era um chamado à transformação espiritual, tanto minha quanto do povo de Israel. A visão também revelou a necessidade de purificação e perdão. Um dos serafins voou até mim com uma brasa viva na mão, tirada do altar, e tocou meus lábios, dizendo: a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Esse ato simbolizava a preparação para a missão que estava por vir. Deus estava me purificando para que eu pudesse falar em seu nome com autoridade e pureza. Essa primeira visão não foi apenas um momento de revelação, mas também um convite à ação. Deus estava me enviando para levar suas mensagens ao povo, para confrontá-los e também para consolá-los. Sabia que minha jornada não seria fácil, mas estava pronto para enfrentar os desafios com fé. A visão profética me deu a coragem necessária para seguir em frente, sabendo que Deus estava comigo em cada passo. Com essa primeira visão, minha missão tomou forma e direção. Senti a responsabilidade de liderar o povo de Israel, guiando-os de volta ao caminho da fé e da espiritualidade. Era um chamado divino para resistir às adversidades e perseverar na fé. Com cada revelação, minha convicção se fortalecia, preparando-me para as mensagens proféticas que viriam a seguir. Como profeta, minha missão principal era transmitir as mensagens de Deus ao povo de Israel. Cada mensagem profética que recebia vinha carregada de uma profunda revelação divina, destinada a guiar, corrigir e inspirar. A primeira mensagem que fui instruído a entregar falava sobre a necessidade de arrependimento e retorno à verdadeira adoração. Era um chamado à transformação espiritual, essencial para a salvação do povo. Conforme Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Essa mensagem de esperança e redenção era central em minha profecia. Deus estava disposto a perdoar e purificar seu povo, desde que eles se voltassem a Ele com sinceridade. Outras mensagens proféticas que entreguei tratavam da justiça social e da necessidade de um comportamento ético entre os líderes e o povo. Deus não se agradava das injustiças cometidas, e eu fui chamado a confrontar essas práticas. Era minha responsabilidade denunciar a corrupção e a opressão, clamando por uma mudança verdadeira e duradoura. A fé deveria se manifestar em ações concretas de justiça e amor ao próximo. As mensagens também incluíam avisos sobre a destruição iminente caso o povo não se arrependesse. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, está escrito: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Estas palavras tinham o intuito de despertar o povo para a realidade de seus pecados e a urgência de uma mudança de comportamento. Além das advertências, minhas mensagens traziam promessas de um futuro melhor. Deus sempre oferecia uma saída, uma esperança de redenção. A vinda do Messias era uma dessas promessas.
Isaías, capítulo 9, versículo 6, profetiza: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa promessa era um farol de esperança para um povo muitas vezes desanimado. Cada mensagem profética que transmitia tinha um propósito específico: levar o povo a uma maior compreensão de seu relacionamento com Deus. Era uma missão de amor e de confronto, de consolo e de desafio. Com cada revelação divina, minha convicção se fortalecia, e eu seguia fielmente meu chamado, sabendo que estava cumprindo a vontade do Senhor. A jornada de um profeta não é sem desafios, e rapidamente descobri que a oposição seria uma constante em minha vida. Ao transmitir as mensagens de Deus, muitas vezes me deparei com líderes e autoridades que resistiam às palavras de correção e mudança. Enfrentar essa resistência era parte do meu chamado divino. Cada confronto reforçava minha convicção e me fazia depender ainda mais da orientação divina. Um dos episódios mais marcantes foi o confronto com o rei Acás. Ele se recusava a seguir as instruções de Deus, confiando mais em alianças políticas do que na intervenção divina. Conforme Isaías, capítulo 7, versículo 9, se não crerdes, certamente não permanecereis. A mensagem de Deus para o rei era clara. A fé deveria preceder a política, mas a resistência do rei mostrava a dificuldade de mudar corações endurecidos pelo poder e orgulho. Além dos líderes políticos, também enfrentei oposição dos sacerdotes e falsos profetas que distorciam as palavras de Deus para seu próprio benefício. Esses confrontos eram especialmente difíceis, pois envolviam aqueles que deveriam ser guardiões da fé. A luta contra a corrupção espiritual era intensa, e muitas vezes eu me via isolado, sentindo o peso da missão sobre meus ombros. Conforme Isaías, capítulo 30, versículo 10, o povo dizia aos videntes: Não vejais, e aos profetas: Não nos profetizeis a verdade, dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Essa resistência às verdades divinas era um grande obstáculo. No entanto, eu sabia que minha lealdade era primeiramente a Deus, e não ao desejo do povo por mensagens confortáveis. Minha missão era trazer a verdade, mesmo que isso causasse desconforto e oposição. Os confrontos também ocorriam em nível pessoal. Houve momentos em que minha própria segurança esteve em risco. As ameaças e perseguições eram reais, mas minha fé e a certeza do chamado divino me davam forças para continuar. A oração era minha constante companheira, e através dela eu encontrava consolo e coragem para enfrentar os desafios. A fé inabalável em Deus era meu escudo contra a adversidade. Esses confrontos e oposições não diminuíram meu propósito. Pelo contrário, fortaleceram minha determinação. Cada desafio era uma oportunidade de reafirmar minha fé e liderança. A resistência que enfrentei me preparou para as visões de esperança que estavam por vir, mostrando que a adversidade era parte do caminho para a transformação e renovação espiritual do povo de Israel. Em meio aos muitos desafios e confrontos, Deus me concedeu visões de esperança, destinadas a inspirar o povo e renovar sua fé. Essas visões mostravam um futuro melhor, onde a justiça e a paz prevaleceriam. Sentia-me revigorado cada vez que recebia essas revelações, pois sabia que elas eram um bálsamo para as almas cansadas e desiludidas do meu povo. Conforme Isaías, capítulo 11, versículos 6-9, morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro, o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um pequenino os guiará. Essas visões de um mundo harmonioso, onde até os animais selvagens conviviam em paz, eram símbolos poderosos da transformação que Deus prometia. Elas mostravam que um futuro de paz e justiça era possível através da fé e obediência. Outra visão de esperança veio com a promessa de um novo reino,
onde Deus governaria com justiça e amor. Em Isaías capítulo 2, versículos 2 e 4, é dito: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. A visão de todas as nações reunidas em adoração era um sinal claro de que a mensagem de Deus era para todos, trazendo um futuro de união e prosperidade. Essas visões serviam como âncoras de esperança em tempos de grande tribulação. O povo precisava de algo em que acreditar, e as promessas de Deus forneciam essa base sólida. Mesmo quando tudo parecia perdido, sabíamos que Deus tinha um plano maior. A revelação de um futuro de paz e justiça era um chamado à resistência e à perseverança na fé. Conforme Isaías, capítulo 40, versículo 31, Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa de renovação era uma fonte constante de encorajamento. As visões de esperança não apenas confortavam, mas também inspiravam ação. Elas nos lembravam que, apesar das adversidades, a fidelidade a Deus traria uma recompensa eterna. Essas revelações de esperança preparavam o caminho para a mensagem mais significativa de todas: a profecia do Messias. As promessas de redenção e transformação espiritual culminavam na vinda do Salvador, que traria a paz definitiva e a salvação eterna. Cada visão de esperança reforçava a certeza de que Deus estava no controle e que um futuro glorioso aguardava aqueles que permanecessem firmes na fé. Uma das mais importantes revelações que recebi foi a profecia sobre a vinda do Messias. Esse anúncio era uma fonte de imensa esperança e consolo para o povo de Israel, que ansiava por redenção e salvação. Deus me mostrou que o Messias traria uma nova era de paz e justiça, cumprindo as promessas divinas de transformação e renovação espiritual. Conforme Isaías capítulo 7, versículo 14, Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Esta profecia revelava a vinda de um Salvador, nascido de uma virgem, um sinal claro do poder e da intervenção divina. O nome Emanuel, que significa Deus conosco, simbolizava a presença constante de Deus com seu povo. Em outra visão, Deus revelou que o Messias seria um líder justo e compassivo. Conforme Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esta profecia destacava os atributos divinos do Messias, trazendo conforto e esperança de uma liderança sábia e amorosa. A vinda do Messias também foi associada a um tempo de cura e restauração. Em Isaías capítulo 53, versículo 5, é dito: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta passagem profetizava o sacrifício redentor do Messias, que levaria sobre si os pecados do mundo e traria cura espiritual. Essas profecias sobre o Messias eram mais do que simples previsões. Elas eram promessas de transformação e salvação. A certeza de que um Salvador viria para restaurar a relação entre Deus e seu povo era um farol de esperança em tempos de escuridão. O Messias seria o cumprimento das promessas divinas, trazendo uma nova era de paz e justiça. A mensagem do Messias preparava o povo para um futuro glorioso, onde a intervenção divina traria mudança e redenção. Cada profecia que entregava reforçava a fé e a expectativa de um novo começo. Com a vinda do Messias, Deus estava mostrando seu amor e compromisso com a humanidade, prometendo um líder que guiaria seu povo com sabedoria e compaixão. Nos últimos dias de minha missão,
Olhei para trás e refleti sobre a jornada que percorri. As visões, as mensagens proféticas e os confrontos me moldaram e fortaleceram minha fé. Senti a mão de Deus guiando-me em cada passo, e o impacto de minha missão foi profundo, tanto para mim quanto para o povo de Israel. Cada revelação divina trouxe transformação e esperança. Conforme Isaías capítulo 55, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Este versículo sempre foi um lembrete do poder das mensagens de Deus. Olhando para trás, via como cada palavra profética cumpria seu propósito, trazendo mudança e renovação espiritual ao povo. A missão era árdua, mas o legado era eterno. Refletindo sobre os momentos de oposição e perseguição, percebi que cada desafio fortalecia minha convicção e minha fé. A resistência que enfrentei não foi em vão. Ela serviu para testar e provar a força das minhas crenças. A oração e a espiritualidade foram minhas constantes companheiras, e através delas encontrei consolo e coragem para seguir adiante. A fé inabalável em Deus era meu escudo e minha fortaleza. Nos últimos dias, também observei o impacto de minhas profecias sobre a vinda do Messias. A esperança e a expectativa que essas mensagens geraram foram palpáveis. As promessas de um futuro melhor e de redenção trouxeram conforto ao povo, mesmo em tempos de dificuldade. Sentia-me honrado por ser o porta-voz dessas revelações divinas, sabendo que elas preparariam o caminho para a salvação. Minha missão estava chegando ao fim, mas a obra de Deus continuaria. Conforme Isaías, capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Este versículo me lembrava que, embora minha vida terrena estivesse terminando, as palavras de Deus permaneceriam. Minha esperança era que as mensagens proféticas continuassem a inspirar e guiar o povo por gerações. Ao refletir sobre meu legado e impacto, senti uma profunda gratidão por ter sido escolhido para essa missão. As revelações divinas, as visões de esperança e a promessa do Messias eram dons que Deus me concedeu para compartilhar com o mundo. Meu desejo final era que o povo mantivesse sua fé e continuasse a buscar a Deus com todo o coração. A missão estava completa, mas a jornada espiritual do povo de Israel continuaria. Chegamos ao fim da minha história, uma jornada marcada por visões, desafios e uma fé inabalável em Deus. Como profeta, fui chamado a transmitir mensagens de esperança, justiça e redenção. Minha vida mostra que, mesmo em meio a desafios intensos e oposição, a confiança em Deus pode nos guiar e fortalecer. As visões e mensagens que recebi não foram apenas para o povo de Israel, mas continuam a ressoar até hoje, oferecendo esperança e direção para todos nós. Você já enfrentou momentos em que sentiu a presença de Deus de forma intensa? Como minhas mensagens podem inspirar você a resistir às adversidades e manter sua fé firme? Lembre-se de que a fé não é apenas um sentimento, mas uma ação constante de confiar e obedecer às palavras de Deus, mesmo quando tudo parece difícil. Ensinei sobre a importância do arrependimento, da justiça e da esperança em um futuro melhor, culminando na promessa do Messias. Esses ensinamentos são tão relevantes hoje quanto eram naquela época. Reflita sobre como você pode aplicar esses princípios em sua vida diária. Reserve momentos do dia para a oração, busque justiça em suas ações e confie que Deus tem um plano para você. Minha história é um lembrete de que, mesmo em tempos de dificuldade, Deus está sempre presente, guiando e fortalecendo aqueles que permanecem fiéis. Que minha jornada possa inspirar você a manter sua fé viva e ativa, enfrentando os desafios com coragem e esperança. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências e reflexões. Como minha história impacta sua vida?
E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos.